Olá, eu sou Ricardo Moresi, apresentador convidado aqui do Esporte de Peso, e hoje vamos tratar de um tema que está em alta. Vamos falar, claro, das árbitras de futebol. Estamos no mês de março, daqui a pouco teremos o Dia Internacional da Mulher. Hoje eu recebo uma convidada muito especial, está aqui conosco. Já gostaria de agradecer a presença de Maria de Fátima Mendonça da Trindade, ou Fátima Trindade, como é conhecida na sua atuação enquanto árbitra assistente. Fátima, seja muito bem-vinda, obrigado pela sua presença. E a gente sabe que as árbitras de futebol no Brasil enfrentam diversos desafios, sejam eles estruturais, culturais e também profissionais. Como é que você enfrenta, principalmente, o machismo e o preconceito enquanto árbitra de futebol? Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite a vocês, né? E é muito bom a gente estar aqui trazendo essa parte de representatividade, né, do quadro feminino do nosso estado. E sobre a arbitragem, sobre esse preconceito, esse machismo, hoje, o que é que eu posso dizer? A gente traz uma resiliência para permanecer, para passar e por cima desses obstáculos, porque são muitos, né, diários, para a gente se manter em atividade, né, profissional, como também para superar essas coisas que são que nos pegam de surpresa, né, como num jogo, falas, né, que a gente às vezes se depara com algumas falas, né, com as pessoas no contexto geral. A gente fala assim, sabe, Ricardo? É numa academia, porque quando as pessoas te veem e ela traz esse tema, o futebol, quando vê um lance. Então, hoje você está na academia, você encontra com alguém, você tem um tio, alguém da família. Então, é necessário muita resiliência e sabedoria para responder à altura, né, e tentar amenizar esse preconceito, porque, na verdade, a gente tem amenizado. O futebol feminino, ele cresce, ele evolui, a gente também cresce, a gente evolui, né, junto a esse futebol feminino, junto à inserção dessas mulheres no futebol masculino, mas a gente sabe que o preconceito ele não vai deixar de existir. A gente sabe que isso tem falas e ainda pensamentos mesmo muito amarrados ao machismo. E é algo que somente o tempo, né, e a consciência e esse entendimento que as pessoas têm de que estamos no lugar porque procuramos, porque treinamos, porque fazemos os mesmos testes dos homens, porque buscamos essas mesmas oportunidades. Então, assim, se a gente não está nesse padrão, a gente vai ficando para trás. E vai entrando um momento que não cabe mais ao futebol, né? Então, a gente tem, eu acho que você vem acompanhando aí essas situações corriqueiras, né? Que quando a maioria vê as mulheres dentro do campo, tem ainda. A gente escuta muita coisa nos arredores. A gente escuta nos campos, a gente escuta nos gramados, né? As torcidas. Então, isso ainda especialmente interior. Jogos que a gente pega uns clássicos aí, Sertão, Agreste, você sabe como são os times, né, do interior. As pessoas têm ainda um pensamento que a mulher tem que estar na cozinha, a mulher tem que lavar prato. Então, a gente escuta isso, a gente filtra, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa entregar o jogo, né? Mas é isso. Em sua perspectiva, esses pensamentos e até mesmo esse comportamento distorcido de alguns torcedores, que estádio de futebol é muito efervescente, né? E predominantemente a grande massa é uma massa masculina. Você acredita que há desconfiança ainda, desconfiança dos homens em relação à capacidade técnica de vocês? Como é que você percebe isso? O que seria o principal motivo, por exemplo, de um jogador querer atribuir a perda do seu time ao fato de uma árbitra estar apitando aquela partida? Como é que você avalia esse tipo de comportamento dentro de um espaço que vocês têm lutado tanto para conquistar e o fazem com muita competência? Então, eu acredito que isso tá muito preso à realidade de educação mesmo, de casa, essa coisa que você tem essa estrutura, né, do que você estuda, da tua história,
né? Enfim, eu vejo que com a mídia hoje, né, com essa evolução do futebol, com a evolução das mulheres inseridas nesses espaços, eu acho que não tem mais brecha para esse tipo de comportamento. Entende? Eu acho que não dá mais, porque não é algo que vou colocar porque fica legal ali na TV, vou colocar porque não, porque você vê, temos VAR, temos a TV ali o tempo todo, a mídia, a rádio, ali é uma série de olhos que estão nos acompanhando durante o jogo. Então, se você não entrega, se você não faz o seu trabalho de forma decente, você traz bastante dano, né, para um time, para um jogador e tal. Então, assim, não cabe mais esse tipo de pensamento, porque se a mulher ela está naquela escala é por merecimento. Entende? Então, assim, eu acredito que essas falas, esses pensamentos estão muito voltados a traumas, de repente, ou coisas que você carrega ali da sua educacional, da sua educação mesmo, de casa, né? Eu juro a você que eu não consigo compreender. É como eu te falei, existem falas, existem pessoas que a gente até dá um desconto, uma pessoa que não tem um acesso à informação, né? Não vê que não tem esse acompanhamento dessa evolução, mas uma pessoa que tem, né, uma formação. A maioria dos jogadores estudam, né? Tem seus, né? Todo mundo busca estar dentro ali das regras, de tudo. Então, não cabe. É como eu te falo, hoje uma mulher dentro do campo pode ter certeza que as poucas que todo mundo vê, né, apitando ali, é uma luta igual a do homem. Tá? Ela está ali por merecimento. Então, não tem espaço mais para esses tipos de pensamentos medíocres relacionados à capacidade técnica. Porque fazemos provas, Ricardo, tu faz prova, assim, tem, vamos dizer, 3 vezes ao ano, com essa profissionalização, a CBF, né, busca fazer isso de forma mais frequente, a gente tem treinamentos. Eu agora estou viajando na segunda-feira, a gente recebeu um convite, eu e mais 3 árbitros aqui, 2 assistentes, um árbitro e um VAR. A gente vai para o Rio, vai passar uma semana lá em treinamento. Então, assim, são treinos totalmente voltados para os campeonatos que vão começar. Então, assim, a gente sabe que a participação da mulher ali, lógico, né, diante do quadro que temos, tenta sempre estar buscando e oportunizando as mulheres dentro do espaço. Mas a gente sabe que é um meio que a gente trabalha muito. Né? A gente treina, a gente estuda, a gente tem esses treinamentos que é voltados para a CBF, a própria federação também daqui, a gente tem provas, testes. Então, se vê a mulher ali, é igual ao homem, entendeu? É a mesma capacidade que o homem tem, até porque, eu não sei, é até importante passar isso para o público, cada jogo, desde a nossa federação local, como os da CBF, como os jogos da FIFA, a gente tem um analista de arbitragem. Inclusive, Charles esteve aqui, né? Há pouco, Charles é analista, por exemplo. Então, assim, temos um analista que faz as análises dos jogos. Então, nada é passado ali. Digamos que eu indiquei um lateral e foi o contrário. Ele vai anotar. Aos tantos minutos, aos 10 minutos, assistente 1, né? Inverter um lateral, assim. Vocês recebem uma espécie de radiografia. Sim. Daquilo ali, a depender da competição, a gente tem uma reunião pré-jogo. A gente sempre tem essa reunião de forma online para abranger quando tem um exemplo. Série B, que a equipe vai, às vezes o VAR não tem estrutura naquele local do jogo que a gente vai. Então, a gente tem aquela reunião pré, temos o jogo, termina, o analista passa o relatório e dá esse feedback no portal que a gente tem acesso. Então, a gente tem a nota e tem essa devolutiva. A devolutiva, Ricardo, a gente pega o vídeo inteiro, o analista ele tem acesso àquele vídeo, e ele vai cortar ele em cada aspecto do que ele precisa trabalhar. Ou seja, posicionamento, as assertividades, assim como os erros também, a questão dos direcionamentos, orientações. Não tenho nada, é muito difícil, né? Porque um árbitro ele toma, no mínimo, aí umas 150 decisões por partida. Então, não tem como você acertar todas. Então, vai ficar alguma coisa, eu notei que seu deslocamento aqui nessa diagonal, para esse tipo de jogada não foi correto. Então, isso tudo é passado com vídeos e dando esse feedback para o árbitro possa evoluir a cada... Então, digamos que tenha uma polêmica. Então, assim, aí, se for o caso, a gente né, se recolhe para estudar, né? Então, a gente tem esses trabalhos em cima
de toda a parte técnica a cada jogo. Então, é muito importante que as pessoas entendam isso. Porque o que, vai ali e faz de qualquer jeito, não. A gente está ali, a gente é cobrado, tem alguém por trás para passar todo um feedback para que a arbitragem ela possa estar sempre evoluindo. Como você percebe a questão de desigualdades de oportunidades? Na sua perspectiva, isso melhorou ou ainda é algo que vocês gostariam de atuar mais nas partidas? Há um número de escalas menores para as mulheres ou isso não há nada definido em relação a escalar mais mulheres numa competição ou em outra? Como é que isso funciona no trabalho de vocês? Você percebe que vocês evoluíram, têm mais oportunidades hoje do que tinham anteriormente, isso é óbvio, mas vocês gostariam de estar mais em campo para que o trabalho de vocês consiga aparecer mais e esse preconceito ele possa ser, de alguma forma, diminuído, que me parece que o olhar do torcedor em relação à mulher me parece ser um olhar que é mais severo. Ele tem uma cobrança mais acentuada para a mulher do que para o homem que trabalha na condição de árbitro de futebol, seja como assistente ou como árbitro principal. A sua perspectiva é que as mulheres ainda sofrem uma pressão muito grande e que isso poderia ser dirimido se elas tivessem mais oportunidade de escalas? Então, olha, eu quando comecei há 19 anos atrás, né, quase, essas cabecinhas, esses pensamentos eram muito mais, inclusive até a nossa, né? Porque a gente sabe que é um ambiente masculino, a gente sabe que é predominantemente masculino. Então, o que é que a maioria das mulheres querem? Estar acompanhando as séries, né? Todas as séries. Então, vamos lá, você trabalhou na série D, na série C, na série B, você quer chegar na série A. Você vai querer chegar na FIFA, você vai querer chegar na Copa do Mundo. E para isso tudo tem um degrau. A gente precisa ir avançando aos poucos, claro, com muito treino, com muito estudo, e tendo que conciliar isso a uma vida que não é remunerada. Porque vocês, não sei se a maioria sabe, o árbitro ele recebe por jogo. Então, assim, a gente sabe que é bem difícil, né, trazer essa permanência das mulheres em evolução nesse sentido, porque se você não trabalha, você não recebe. Então, o que é que eu posso, assim, hoje, eu te falando, assim, dessa minha trajetória, eu não tenho do que reclamar no sentido da evolução, porque, como eu te falei, a evolução do futebol, ela acontece, há uma pressão nos arredores, então, assim, pressiona de uma forma e precisa oportunizar. Porque se eu vejo que o mundo está tendo muita visibilidade com o futebol feminino, que as mulheres estão conquistando esse espaço com meritocracia, com mérito, né? Então, eu não posso deixar de oportunizá-las. Então, eu preciso mostrar que eu tenho um quadro. Por exemplo, em Alagoas, nós temos 4 assistentes disponíveis para atuar nas competições, né, ao longo do ano. Então, temos um árbitro assistente FIFA, tem eu, né, como CBF, tem uma outra assistente também, e tem uma outra que está começando agora. Então, assim, as mais antigas, que é a FIFA, a árbitra FIFA e eu, a gente está nessa perspectiva de estar saindo ali. Lógico que a gente quer. Se você me perguntar, Fábio, você queria toda semana? Sim. A gente busca isso semanalmente, mas a gente compreende que tem muita gente no Brasil inteiro também. Então, eu trabalhei há 2 semanas no jogo da Copa do Brasil. Essa semana já são outras pessoas. Então, existe essa rotatividade. Tanto, o que é que acontece, Ricardo? As federações locais, elas precisam oportunizar para que a gente também apareça no âmbito nacional. Sim. Então, aqui, a nossa federação, ela já vem fazendo um trabalho bacana de estar colocando essas mulheres para trabalhar. Então, assim, quanto a isso, eu percebo, sim, uma evolução. A gente tem expectativa? Tem. Não vou mentir para você, não, tá tudo lindo, maravilhoso. Não, eu queria estar toda semana, a gente quer.
Só que a gente entende que com esse impacto agora de profissionalização, né, de definições, a gente precisa ter ranking, a gente precisa ter jogos. Então, assim, não vai abranger a todos. Inicialmente. A gente tem que, né? Então, eu tenho aqui, eu vou pegar a Fátima aqui, ela tem quantos jogos na B? Ela tem quantos... Então, tem que existir isso para poder ir rodando. A gente sabe disso. Infelizmente, não é algo que dá para... Até porque, como a nossa competição é muito curta, local. Sim. Né? Você percebe que das 7 rodadas que tivemos no Alagoano, por exemplo, eu trabalhei em 5 jogos. Então, assim... Um número considerável, né? Considerável, bem considerável. Então, o presidente, Felipe Feijó, como também o presidente de arbitragem, com a nossa George Feitosa, com a Ana Paula também, que está ali, uma mulher dentro da comissão. Então, eles têm sempre esse olhar de estar trabalhando as mulheres nas competições. É claro que a gente quer mais. E eu acredito que com essa visibilidade que o futebol vem tendo, com o Brasil em destaque, quando a gente fala assim de seleção brasileira, né, feminina, quando a gente vê essas mulheres, as competições também femininas, você vê como evoluiu o futebol, essas competições do brasileiro. Hoje você tem aí na Globo, né, falar nas grandes redes, né, de telecomunicações, os jogos femininos, com os estádios lotados. Então, assim, com o quinteto, com toda a equipe Vale feminina. Então, a gente sabe que essa evolução está acontecendo, né? Diferente de quando eu comecei, que a gente escutava uma ou outra coisa, a gente precisava ter indicação para poder ir lá e fazer um teste masculino. Então, mudou muito. Mudou muito e a perspectiva é muito positiva, pensando assim que com essa profissionalização e com essas oportunidades que, quando uma sai, a outra... A gente às vezes acha, vou torcer contra. Não, quando uma sai, abre a porta também para a outra. Então, como as comissões, né, locais já vêm fazendo esse trabalho, as comissões nacionais também têm esse olhar. E tem esse olhar não só para a região, né, mas também, assim, pela meritocracia e pelo que vem tendo, pelos relatórios. Então, assim, a gente sabe que é algo que tende a melhorar a cada ano. Né? Ou seja, vocês estão sedimentando o espaço de vocês por meio da competência e mostrando que vocês têm condições de desenvolver o trabalho que o homem desenvolve com o mesmo brilhantismo que o homem faz. Vocês estão aí galgando os espaços. Agora, você me falou de que vocês recebem por jogo, né? Ou seja, vocês não têm um contrato para receber independente de trabalhar. Você formou, aqui no teu currículo, você formou em 2007. Em 2008, você entra no quadro da CBF e fica até 2015, se não me falha a memória. 2009 e fiquei até 2015. Pronto. Aí você fica de 2009 a 2015. Depois você ficou um período fora, depois você volta em 2018 e está até o momento. Como é que você concilia a mãe, a árbitra e a profissional que desenvolve outra atividade além de estar atuando em estádio de futebol? Você é a mãe atenciosa que vai verificar a tarefa da filha às 10 da noite, por exemplo, e tá lá o repórter querendo obter informações para conseguir bater papo contigo aqui no programa, e você diz, estou no momento aqui cuidando da atividade da minha filha às 10 da noite e amanhã eu te respondo. Como é que você consegue conciliar o papel de mãe, o papel de árbitra e o papel de profissional liberal fora do estádio de futebol? Como é que você consegue dar conta de tudo isso e ainda estar em forma para conseguir render e apresentar bons resultados naquilo que você se propõe a fazer? Então, não é fácil. Primeiro, a parceria dentro da família. Acho que isso é muito importante. Eu não posso dizer que eu vou fazer tudo, eu consigo fazer tudo sozinha, porque aí eu preciso do apoio de minha mãe, de minha sogra, do meu esposo. Então, se esses 3 não estivessem comigo, a metade das coisas eu não conseguia fazer, porque por mais que a gente terceirize, a gente precisa, né, que vá buscar na escola, que leve, né, no momento que você não consegue, que tenha alguém que te dê esse suporte. Então, assim, normalmente aos domingos você pega uma folhinha mesmo de papel. A gente sabe que tem os celulares hoje, né, com agenda e tudo, então eu faço uma programação, né? Então, atualmente, eu trabalho como personal,
né? Tenho outras funções também nas secretarias, assim, com atividade física, dando aula coletiva, coordenando uma outra situação também voltada para o esporte. Então, tem uma série de alunos de personal que vai seguindo aquelas horinhas ali. Então, assim, eu faço um planejamento diário e nesse planejamento da semana eu coloco também os horários dos meus treinos, né? Então, assim, é meio-dia, no momento de almoço. Então, essa parceria que eu tenho, né, com a escola. Então, quando eu faço essa programação, eu tenho os 3 dias que eu consigo deixar e consigo pegar. Aí tem 2 dias que já minha sogra leva com minha mãe ou meu esposo e eles vão buscar. Então, a gente faz esse processo. Aí, revezamento. Aí, um dia eu levo no esporte, no outro dia o esposo leva. E nesse tempo, nos intervalos aí, alunos, atividades de casa, programação de almoço, tudo a gente faz durante o fim de semana para que tudo flua de uma forma mais tranquila, porque os treinos eles não podem deixar de acontecer. Então, assim, esses treinamentos, às vezes, as pessoas me veem, quem conhece, eu estou lá 10 horas da noite na rua. Menina, queria ter essa força de vontade. Eu estou na minha mente, meu Deus, sabe de nada, né? Mas estou ali, sabendo do meu propósito, da minha vontade, né? De toda essa resiliência que eu passei durante esses anos todos, para hoje ter uma oportunidade, para estar indo num curso desse. Então, assim, a gente tem que se manter em atividade diariamente. Infelizmente, não dá tempo para pensar no cansaço. Então, são muitas atribuições, não são fáceis para conciliar, mas a gente pede, né? A gente faz as orações, pede a Deus, programa e tendo essa parceria. Acho que parceria, planejamento não pode faltar, até porque a gente leva uma vida, Ricardo, de atleta. Sim. Né? A gente precisa, no mínimo, aí eu corro 4 vezes na semana. Percebe-se que você respira esporte. Né? A gente respira esporte. Então, assim, são 7 dias que a semana tem, que todos os dias você tem que dedicar um tempo para cuidar do seu corpo e da mente. Né? Porque, assim, são muitas coisas. É como precisa eu te falei, manter esse equilíbrio, manter né? o equilíbrio. Você tem que estar bem. Pra gente ir para um jogo, a gente não pode. Você tem que, peraí. Vou para jogo, vou viajar, peraí. Filho, família. Meninas estão bem, estão na escola, tá tudo organizado. Não preciso me preocupar. Então, eu tenho que filtrar isso. Porque, imagine, você passar 90 minutos ali, tem uma hora que recebe um atendimento, a cabeça, ela não pode ir em casa, eita, minha mãe está hospitalizada, eita, o fulano adoeceu. É um foco que a gente tem que trabalhar muito essa parte mental, que esse pilar mental está muito presente na vida do atleta, para que nos motive a diariamente estar ali buscando essa melhoria, buscando essa performance. Que os treinos não são treinos fofos, como a gente utiliza na linguagem do personal, né? São treinos intensos, que você tem que estar bem, tem que estar disposto a estar fazendo o seu melhor diariamente. Então, eu acho que é isso, assim, parceria, fé, planejamento, resiliência. Eu vou até entrar em outro assunto, não sei se você vai perguntar, mas assim, são muitas mulheres que no meio do caminho param. Sim. Então, por todas essas questões que você me perguntou. Infelizmente, a gente traz essa representatividade porque realmente ser árbitro hoje não ficou para todo mundo. Então, essa resiliência, essa persistência, essa motivação, que muitas vezes você olha assim, alguém está ao seu lado e faz, meu Deus do céu, como é que a pessoa... Porque se você for analisar, recebe por jogo. Né? Você tá ali, tem que treinar, você tem que viver. Você tem que amar aquilo. Tem que gostar muito. Então, é por isso que quando a gente recebe as críticas, quando a gente escuta as coisas negativas, a gente poxa, fulaninho ali não sabe a metade do que eu passo hoje para estar aqui, num jogo aqui, para estar entregando esse jogo. Então, é isso. Como é que você encara a questão da pressão psicológica? Principalmente, rede social hoje é uma doideira, né? Muitas vezes, quando você acerta, as pessoas não têm a mesma gana de elogiar. Muitas vezes, os ataques virtuais, ameaças. Muitas pessoas, às vezes, acabam indo para atos extremados, né? Desvirtuados. Acham que rede social é um território sem lei e muitas vezes acabam proferindo críticas, comentários. Como é que você encara isso? Os torcedores
dos times de Alagoas devem conferir as tuas redes sociais, o que você posta, principalmente depois das partidas que você atua. Você já sofreu algum tipo de ameaça, de pressão, ou isso ainda não se configurou na tua vida? A pressão psicológica, ela existe e ela é constante, né? Você tem que estar bem fisicamente, tem que estar bem psicologicamente, tem que dar conta das atividades extracampo, tem que dar conta da casa, da filha, da atividade da filha, estar bem e ter espaço para você ter saúde mental, para se relacionar bem com seu esposo, com sua sogra, mãe. Enfim, você tem uma vida e você vive dentro de um caldeirão de pressões que é um estádio de futebol, né? O torcedor de futebol, ele vai da euforia à depressão em fração de segundos, né? De repente o time... Você marca um pênalti a favor do time e o torcedor fica eufórico. E vai lá o jogador e perde o pênalti, o torcedor começa a xingar o jogador de forma muito exacerbada. Na sua atuação, você já anulou, por exemplo, um gol de uma grande referência do futebol? Já aconteceu algum fato assim bem marcante na tua carreira enquanto árbitra e as pessoas ficaram, de repente, querendo questionar se aquela tua nulidade de gol, por exemplo, se aquilo foi ou não correto? Você teria algum fato que você pudesse destacar, por exemplo, algum gol de uma personalidade do futebol alagoano, ou do futebol mundial, do futebol brasileiro? O que você poderia destacar nesse sentido? Então, falar um pouquinho sobre essa questão do árbitro. O árbitro, ele não tem como ser um ser social comum, né? A gente não pode utilizar das redes para ter essa blogueiragem, como a gente pode dizer assim, né? De uma forma mais... Então, a gente até gosta. Mas veja, eu posto que estou aqui, teve uma situação agora, após o jogo, e eu estou num avião com o time. Acontece. Né? Tô dando assim um exemplo bem... A gente chega na academia, vai fazer um treino, tá lá a pessoa, tava lá, tem um pênalti, rapaz, não sei o que, a gente não sabe o comportamento das pessoas. Porque o torcedor, ele tá ali torcendo pelo time. Né? Então, assim, a gente não tem entendimento do que passa na cabeça de cada um. Nós, enquanto árbitros, a gente tem que se resguardar ao máximo. Então, eu tenho uma rede social, sim, eu procuro trabalhar essa parte do personal, da questão da atividade física, dessa importância e tudo, mas, assim, muito mínimo. Pra você ter ideia, eu ganhei um presente de uma aluna, ela tem uma gráfica, ela queria me dar uma agenda com fotos e tal. Minha filha, de 2020 para cá, sua vida parou. Então, assim, de lá para cá, a gente começa a entender que as redes sociais, elas podem nos prejudicar diariamente. Então, normalmente, eu posto o jogo quando o jogo já passou. Eita, onde é? Já foi. Uhum. Porque o árbitro, ele não precisa disso, entende, Ricardo? É importante que a mídia conheça? Mas o Estado me conhece já. Entende? Então, essa proteção é algo que a gente precisa ter para que a gente possa viver em paz. Você não evita superexposição. Com certeza. Eu não posso ter, hoje, eu não posso estar num baita, vou aqui comer um tira-gosto e tal, e tá lá passando um jogo de futebol. Esse é um tipo de ambiente que o árbitro não deve andar. Então, a gente tem condutas. Por exemplo, vou chegar no restaurante, tá lá um jogo, tá... já não entra. Não dá, porque ali eu vou encontrar torcedores. E eu sou uma árbitra profissional de futebol. Que amanhã posso estar viajando e trabalhando naquele time ali. Então, não cabe a mim estar com pessoas de camisa A, de camisa B, ao redor, tirando foto. A gente tem que se prevenir, porque amanhã eu vou estar anulando um gol de algum desses times e ninguém vai entender. Pô, a menina estava na academia tirando foto com o cara da camisa tal, da camisa A, da camisa B.
Então, a gente realmente precisa ter muito cuidado. Então, é fazer o que a tua profissão precisa, então, a postagem de treinos, coisas muito mínimas, evolução de aluno e tal, mas essa parte sua... Rotina básica, com a arbitragem, infelizmente, a gente tem que se preservar até para prevenir até a nossa família. A gente tem relatos de pessoas que a torcida vai na casa, quebra tudo, joga pedra, a gente não sabe da cabeça. Loucura sem limite, né? Temos torcidas desorganizadas nesse sentido, né? Isso não vai mudar. A gente sabe que essas já deveria ter mudado, né? As atitudes perversas, essas pessoas que estão ali querendo denegrir a imagem dos profissionais, estão em todos os lugares. Não é só aqui no nosso estado, fora. Então, a gente precisa ter muito cuidado contra isso, né? Então, realmente, a gente tem que se preservar, nos preservar, preservar a nossa família, para que as coisas andem. Infelizmente, a gente... às vezes quer postar, mas tem que ter cuidado. Termina jogo, quando você vai olhar, tem um monte de seguidor. Não sei como é que eles acham, né? E hoje, assim, o ChatGPT, as redes, elas nos ajudam, né? Vou encontrar aqui, Ricardo. Quem é fulano de tal? Eu coloquei um dia desse. Quem é Maria de Fátima, assistente e tal. Passa tudo e eles vão buscando jogos, Série B, Série C, Série D. Eles vão buscando tudo teu. Uma radiografia, reportagem, né? Então, não precisa. Onde mora? Então, a gente precisa, o mínimo, né, de ter esse cuidado. E voltando a essa questão das curiosidades, né, sobre situações que possam ter acontecido, são diárias, né? Porque a gente tá ali, às vezes aquela celebridade não é para você alguém, nossa, né, um Ronaldinho, alguém assim que tenha uma... Mas naquele estado é alguém que é respeitado e tal, então que é conhecido. Mas um fato curioso, primeiro que eu trabalhei num amistoso, né, tem uns anos aí, do Brasil, né, e foi aqui no nosso estado. Então, estava em todo aquele auge da Rainha Marta, né? Sim. E aí, a gente trabalhar num jogo, né, grande, um amistoso, Brasil e Chile, foi muito importante para mim, foi uma coisa que marcou, né? E a gente estava... todo mundo ali concentradinho, uma transmissão por uma TV, né, aberta e tal, foi bastante visível, né, e tal, enfim. E aí, lá vai a Rainha Marta cobrar um tiro de canto. Eu lá me posicionei e tal, quando ela cobra esse tiro de canto, a atleta vem e estava em posição de impedimento quando recebe essa bola, né, cabeceia e tal, gol anulado. Estava lotado o Rei Pelé. Foi uma vai, assim, eu de Alagoas, né? Poxa, Sim. Eu tô aqui torcendo. A gente torce, assim, pela pessoa que está ali nos representando, até enquanto mulher, né? Trazendo toda essa história linda que ela tem também no futebol. E aí você tem que anular algo daquele, receber uma vaia daquela. Pô, infelizmente, galera, desculpa aí, mas não tá certo, tem que anular e tal. Pô, você quer todo aquele jeito. Mas passou, então foi algo curioso, porque você sabe que é uma pessoa da tua região, né? Que traz também parte, cada atleta, cada pessoa que está ali, ele tem uma representatividade, você saber que está na seleção brasileira, mas é do teu estado, né? E você, infelizmente, Marta, vou ter que deixar passar, não posso deixar passar essa, né? Então, foi aquela resenha, né? Assim, depois, rapaz, me estou no gol da Marta, pô, sacanagem, ficou aquela resenha, né? Todo mundo que encontra, mas infelizmente a gente sabe que a gente tem que fazer o nosso trabalho bem feito, independente de camisa, as pessoas brincam muito com isso. E aí, tu torce para que time? Qual o teu time, né? Então, lá é bem complexo a vida do árbitro, é bem difícil nesse sentido, porque a gente não pode levar nada quando pergunta zero, né? A gente sabe, todo mundo, quem ama o futebol, ele tem a sua paixão, ele tem... E, assim, claro, com o tempo a gente... acho que lá atrás, quando eu estudava, ainda tinha uma coisa, assim, por algum time. Hoje, isso, de verdade, de coração, eu te falo, eu respeito todos os times que estão ali. Para mim, eu amo futebol. Então, para mim, entregar um jogo, quando a gente fala entregar um jogo, é entregar com responsabilidade, entregar o resultado da partida legitimada, né, com justiça ao futebol, que é isso que as pessoas esperam, né? Então, independente de time, independente de qualquer coisa, é fazer o que o futebol espera, que é a justiça. Antes de você atuar como árbitra de futebol, você deve ter buscado alguma referência no futebol brasileiro. Quem são as tuas referências enquanto árbitras brasileiras que te motivaram de alguma forma a querer seguir também essa profissão? A Edna Alves Batista seria uma delas, a Silvia Regina, a Fernanda Colombo. Você se inspirou em alguém ou você simplesmente quis ser árbitra e não buscou esse ponto de referência e
foi seguir o teu sonho e está realizando esse sonho? Ou você tem essa referência no futebol? Porque no jornalismo a gente tem várias, eu particularmente tenho várias referências, na música a gente tem várias referências. Não sei se você tem essa referência enquanto árbitra brasileira ou de outro país. Se tem, se puder revelar, gostaria que você nos dissesse, ou simplesmente se você assistia o futebol e queria trabalhar dentro de um estádio, sentir a pressão pulsante da torcida, né? Porque quem trabalha dentro do estádio sente uma pressão considerável. É de arrepiar. Vou te falar. Então, eu tinha desde criança, eu sempre gostei de esporte. Sempre brinquei muito, ia pra rua, dividia essa rua ali com a maioria, com homens, né? Jogava chimbra, bola de gude, né? Jogava futebol. Então, eu sempre ia pra esse esporte. Adoro quando alguém fala chimbra, que eu não me sinto tão velho. Então, não, exatamente. Estão juntos. Então, nessa situação, quando eu cheguei no ensino médio, sempre gostei de futebol. Eu gostava mesmo, eu ia assistir, acompanhava, às vezes ia para estádios, eu gostava. Então, eu tinha esse lado, assim, bem para o esporte. Todos os esportes, fiz judô, futsal, eu sempre, né? E aí, quando eu cheguei no ensino médio, eu conheci o Rosivaldo Aureliano, era um árbitro daqui, muito, né, conceituado na época. Ele, infelizmente, faleceu, teve um câncer, né, faleceu, mas ele, quando eu vi, ele levava as reportagens. Pessoal, hoje eu vou estar aqui, jogo tal, e eu achava aquilo... pouquinho massa, velho. Não achava aquilo massa. Aí, o que acontece? No último dia, Rosivaldo, me avisa quando tiver. Quero ver, quero fazer. Fui a única menina da minha turma, fui lá, fiz a inscrição, a gente faz prova, né, na federação. No último dia, eu fiz a inscrição, terminamos o curso. Então, eu tive essa curiosidade através desse professor, que era um professor da minha escola. Esse professor te inspirou, né? Ele me inspirou, de alguma forma, para o olhar da arbitragem. Mas se eu te disser que eu tive uma referência... Não. A gente já tinha aqui no estado, né? Na época tinha assistente, né? Eu não busquei essas informações, busquei pessoas para me inspirar. Uhum. E no decorrer disso, eu fui me entregando, assim, eu digo que a arbitragem foi me levando. Mergulhando naquilo ali. Foi bem difícil inicialmente, até um antigo árbitro, acho que você conhece também, ele ia lá nos momentos de estágio. Minha filha, pega essa bandeira aqui, levanta essa porra, entendeu? E ficava... E eu, meu Deus do céu, será que é isso mesmo que eu quero? O que eu tô fazendo aqui? Isso assim, Campo do Botinha, ali aquela escola grande, o CEPA, tem um campo ali, Sim. A gente ia pra lá receber sub-15, esses jogos a gente ia pra lá fazer os nossos estágios. Então, assim... Os primeiros passos da carreira, né? Mas assim... Eu depois fui tendo dúvidas no meio do caminho se era aquilo mesmo que eu queria. Naturalmente, porque eu fazia educação física, era bom para mim. O curso, porque tinha horas também que já computava como... Carga flexível. Na carga, né, de currículo, e eu fui me entregando. Mas assim, durante o percurso, eu ia observando as poucas mulheres que estavam atuando. Então, eu observava, será que é isso mesmo que eu quero? E aí, nesse decorrer, você vai conhecendo pessoas. Como eu também faço parte dessa galera mais antiga, você vê hoje que as pessoas que, quando eu comecei, por exemplo, participei de um primeiro curso só para mulheres em 2009. E esse foi o primeiro curso na Granja. Só tinha mulheres, tinham 35 árbitras do Brasil inteiro. Então, cada uma com a sua história ali, 2009. Então, hoje... Tem curso a cada 2 meses. Veja como evoluiu, né? As coisas. Então, naquela época, tinha pessoas que eu, me inspirava. Eu olhava assim, quero ver se eu chego aí. Mas, assim, não tem um nome específico. Eu achava massa a mulher estar lá no campo, representando e fazendo o seu trabalho. Levando o seu amor e fazendo isso da melhor forma. Por exemplo, eu dividi quarto com a Edna. A Edna não dava um pio. A gente foi fazer um teste físico uns anos depois. Até da FIFA esse teste, e aí a gente chegou lá, dividiu o quarto comigo, ainda não falava nada. Foi uma pessoa que, e você vê hoje na entrevista, então assim, não tive pra olhar, assim, te dizer, eu achava bacana
todas que iam lá e faziam o seu trabalho. Mas se eu te disser que tive uma referência, foi esse meu primeiro professor que me levou, né, a conhecer o que era ser um árbitro, né? Um pouco, porque na verdade, Ricardo, esse conhecimento se dá a cada jogo. Cada jogo é único. A gente não consegue, eu não consigo te dizer, quando eu digo que é de arrepiar, quando você pisa no estádio, que você... aquela coisa da torcida ali, que você sabe que sem você ali, o jogo não acontece. Sim. Você vê a importância do árbitro de futebol. O árbitro é meio louco, né? Se você for analisar direitinho assim, é um gostar meio estranho, meio errado, como diz a história. Você tem ali 4 pessoas, agora mais, né? Uma equipe mais completa, com o VAR, com tudo, que estão ali em todo o tempo recebendo pressão, desde o momento que a gente recebe uma escala. Hoje eu estou escalada num jogo, um campeonato, sei lá, numa final, como aconteceu aqui. Né? Ano passado, a gente trabalhou na final do Campeonato Alagoano. Então, você chega ali, desde o momento que sai aquela escala, você começa a receber a pressão já. Então, é o momento da gente já não vai para academia uns 2 ou 3 dias, porque o cara já vai estar ali, a rádio divulga, a televisão divulga, a internet divulga, as audiências são abertas, então há uma exposição muito grande, né? E a gente vem com isso, e a gente precisa estar o tempo todo driblando as coisas, senão você não consegue ir lá. Então, essa pressão é da hora que recebe a escala, da hora da viagem, a gente tem que se desligar. A pressão que a gente recebe... Claro, quando eu digo pressão, faz parte de um processo natural a comissão ter uma devolutiva, a comissão, quando eu falo comissão nacional, né? Enquanto 600, 500 árbitros ali em reunião, devolvendo jogos com vídeos e discussões, e você tem aquilo ali para que você não faça no próximo, e você tem reunião pré-jogo, e você tem o fulano ali, jogo tal, importante e tal. Então, assim, é muita pressão. Aí você chega no jogo, o jogo em si, você não sabe como vai ser. A gente estudamos os times, estudamos as equipes, sabemos mais ou menos como é essa saída, essa defesa, se sai baixo, se sai com pressão, se não sai, como é que é o jogador, se tem um ou outro que vai pegar a súmula do jogo anterior. A gente faz todo um estudo assim como eles também fazem da equipe de arbitragem. Ele sabe que tu errou, ele sabe que tu acerta, ele sabe que tu entregou o jogo, ele sabe que tu é um árbitro de polêmica. Você vê as falas quando vem árbitros para cá. Né? Então a gente tem essa... E aí o jogo, a gente vai para uma guerra. Todo jogo o árbitro vai esperando uma guerra. É um morrendo pelo outro. E o trabalho em equipe precisa ser bem entregue para que... Aí vem jogo em si, pós-jogo, retorno para casa. Então, o árbitro vive a pressão, né? É um amor a uma coisa que é bem complexa. Então, tem que estar muito bem blindado, com a mente bem... Equilibrada. Né? Equilibrada, né? Para poder... Porque a pressão, ela existe. E, assim, para quem gosta, porque que se tá no meio porque ama, né? Então, assim, você pegar cada jogo é único, mas eu vou te dizer, você pegar uma situação, você tá ali, né? Como eu te falei da Marta, você fazer um jogo da seleção brasileira. É algo que poucas pessoas têm essa oportunidade. É um amistoso, tá? Mas não tem, às vezes você não tem. Eu acredito que eu tenha sido a única que trabalhou no amistoso né, do Brasil, aqui. Independente se foi feminino, se foi masculino, marcou. Hoje já não dá mais. Hoje já não vão colocar um feminino do Brasil para trabalhar no jogo amistoso, né, da seleção brasileira. Por quê? Porque é do Brasil. Então, são coisas que acontecem que nos marca. E cada jogo realmente é único. A sensação é incrível de você ver ali pessoas também apaixonadas pelo futebol. Né? Às vezes traz isso que a gente comentou, né? Essas questões de agressividade, tantas coisas que a gente entende que é pessoal, é da desorganização mesmo, de pequenos grupos ali que têm o intuito de dar bagunça. Mas eu acredito que hoje, principalmente com esses momentos que a gente faz de troca, de conhecimento, porque muita gente assiste e faz, não sabia. Eu não sabia que era assim. As pessoas já acham que vai ali, pega o jogo, recebe o jogo, vai embora e bagunça. Não. Né? E a gente responde por cada ato. Então, é muito importante esse momento que a gente está tendo aqui, porque a gente deixa claro para as pessoas que o quão profissional nós precisamos ser para passar por todas essas coisas e seguir. Porque passar e parar, como eu te falei. Eu hoje estou aqui por resiliências. Muitas ficaram pelo meio do caminho, infelizmente. Então, é muita história para contar. O que eu percebo é que você... Mesmo vivendo nesse caldeirão de pressões, né? As pressões extra-campo e as pressões dentro do campo, você se mantém feliz.
você se mantém otimista. O que é que você pensa de perspectiva futura para os próximos 5 anos para a tua carreira? Você projeta alguma coisa nesse sentido? E aproveitando que nós estamos no mês do Dia Internacional da Mulher, que vai ser no próximo domingo, eu queria que você falasse sobre suas perspectivas e também que você mandasse uma mensagem para todas as mulheres e as incentivassem, claro, a também querer desbravar espaços como você vem fazendo. Então, exatamente assim mesmo para os próximos 5 anos, porque muita gente, não parece, mas a idade chega. Sim. Né? A idade chega, pesa, é por isso que eu te falo, assim, os treinos, a gente, né, tem pessoas acompanhando por fora e a gente precisa manter esse fogo, né, dessa paixão e dessa vontade muito bem aquecido, né, para a gente poder continuar, porque se eu for dizer para você e para quem está assistindo que é fácil, você está mentindo, não é fácil, as pessoas não entendem. São carnavais, são momentos, por exemplo, nesse curso, é o aniversário da minha filha, quinta, eu não vou estar, né? Então, a gente passa por muitas privações e muitas coisas que tem que passar por cima aí, né? É um amor que passa, a gente sabe também que filhos crescem, e isso eu tinha na minha mente, eu sempre tive isso, por isso que eu falo da parceria, eu sou muito grata às pessoas que me dão essa mão. Mas é meu. Porque se eu disser hoje quero parar, as pessoas vão entender. Se eu disser que vou continuar e eu sou assim. Então, assim, eu, Fátima, sou uma pessoa que eu vou lutar e conquistar o meu espaço da forma correta, treinando, buscando. Vou fazer isso porque está dentro de mim. É a minha personalidade. Para quem está aí do outro lado, para quem está começando, é preciso ter muita resiliência. Né? Não é só gostar. Porque, Ricardo, lá dentro do jogo, para você desempenhar o teu trabalho ali, é muito difícil. Você tem que ser, assim, muito forte. Quando eu falo forte, porque... Tá, realmente, somos diferentes, sim. As que estão lá são diferentes. É um equilíbrio, é um tripé, assim, muito grande, do mental, do físico, do teórico. Tem que estar muito forte. A mulher, ela tem que estar ali muito forte, porque senão ela não termina o jogo. Você já imaginou você marcar um impedimento e ficar... Na dúvida. Ali vira chave, é o que a gente trabalha em terapia, né? Então, tem que estar acompanhando esse mental, tem que estar trabalhando isso, porque senão você não termina o jogo. Quem dirá passar 20 anos em algo, então a idade realmente chega. Hoje eu vejo uma diferença absurda quando eu comecei. Né? Claro que a gente fica feliz com as oportunidades, né? Com esse crescimento. Eu não tenho mais tempo para perder, então é daqui para frente. E as minhas perspectivas são muito positivas. A gente tem, né, um sonho. Eu, assim, não projetava assim, eu quero esse ano trabalhar na Série B, eu quero trabalhar esse ano na Série A. Né? Eu pensava assim, sempre, eu quero evoluir. Eu quero que essa hora chegue. Mas eu tenho os meus sonhos pessoais, claro. Eu ainda não cheguei na Série A, eu quero chegar lá. Para isso, eu já passei pela D, eu já passei por um monte de campeonato amador, eu já passei por um monte de situações, assim, que a gente sabe que é para evoluir, D, C, B, finais e pressão, e você entrega, e você vai ficando, e você vai evoluindo. Então, as minhas perspectivas são muito positivas nesse sentido, né, para que eu consiga galgar cada vez mais, não só em séries, mas eu falo entregar os jogos com competência, né, com o mínimo de erros, né, entregando de uma forma com compromisso, com responsabilidade. Então, esses 5 anos eu quero fazer o meu melhor. Então, se eu chegar a outros patamares, eu não estou pensando nem em categorias. Eu penso em cada vez mais trabalhar, cada vez mais ser oportunizada, mediante os resultados que eu venha fazendo. Então, as minhas perspectivas são positivas com essa evolução. Estamos treinando, buscando, estudando para que isso aconteça. Mas não vou dizer a você, eu quero daqui a um mês. Não, porque eu acho que isso aí é muito dinâmico. É processo. Às vezes, é processo. Eu estou aqui hoje, olha, vou te dar um exemplo. Você trabalhar num clássico das multidões. Foi incrível para mim ano passado. Eu, com todo esse tempo, eu nunca tinha tido essa oportunidade. E a oportunidade chega quando você está
preparado, quando você está pronto. Então, é incrível a gente ver como as coisas acontecem no tempo correto. Quando a maturidade de uma menina, né, com 20 anos, você hoje está chegando próximo dos 40, realmente você não tem tempo mais para, será que eu quero? Não, eu quero, estou, e nesses próximos anos, que eu não vou te dizer quanto, né, vou ficar, enquanto estiver, dando conta do recado, que é passando nas provas, passando nos testes, entregando os jogos com competência. Então, eu quero fazer desses próximos anos que eu evolua cada vez mais, dando o meu melhor. Então, tenho essas perspectivas, assim, muito positivas para esses próximos anos. E, tratando do mês da mulher, inclusive eu estou no jogo, domingo, é a abertura do Campeonato Brasileiro aqui, temos um representante, né, que é o time da UDA e Flamengo, e a gente vai ter esse jogo no Repelé, né, é um jogo um dia da mulher, nas vésperas da viagem, então vai ser importante, todo jogo é importante, né, Sim. Então é muito importante também para mim. Tem uns anos aí que normalmente eu estou trabalhando no Dia da Mulher. E isso nos faz pensar e refletir como é importante a gente nos manter com essa vontade, né, de crescer, com essa sabedoria, né, de entender o papel, né, nosso dentro do futebol. E trabalhar para essas igualdades. Então, como todas as outras profissões, a gente vê as mulheres em destaque. Eu tenho essa esperança de cada vez mais ver as mulheres aparecendo de forma positiva cada vez mais, né? Que resposta maravilhosa, você viu? Semana passada, tivemos aquela polêmica, né, com a árbitra, e no jogo seguinte da rodada ela estava apitando, ela e mais 4 mulheres, né? Então, isso é muito importante, porque as pessoas precisam entender que a mulher está onde ela desempenha o papel por mérito. Então, é isso que a gente busca. Não é que, é salto, é querer aparecer. Não, é competência mesmo. A gente estuda, busca. Então, vocês que estão aí em casa, independente do que façam com competência, se entreguem, estudem, busquem, porque isso é necessário. As coisas não acontecem se você não buscar. Isso aí é fato, independente de homem, independente de ser homem, independente de ser mulher. Mas, em especial para as árbitras, as pessoas que estão começando, uma palavra que eu costumo dizer é: tenham resiliência. A resiliência dentro do futebol, ela é muito presente e marcante, porque as coisas acontecem aos poucos. E são muitos momentos que você vai vivendo para você chegar a trabalhar no clássico, para você chegar a trabalhar no final, para você anular um gol e estar ali, ó. Tô tranquila, acertei. E o VAR revisa e você entregou. E antes não tinha isso, né? Antes a gente não tinha ninguém para estar lá, Fátima, ok, boa equipe, segue. Então, que a gente viva cada processo, que vocês que estejam aí galgando essa área que é tão difícil, mas ao mesmo tempo é muito motivacional, é muito feliz para quem gosta. Então, se dediquem, estudem, porque realmente, sem essa dedicação, sem esse planejamento, sem as parcerias, fica difícil, né? A gente se ausentar para reuniões, para viagens, para retorno. Então, é algo que a gente precisa ter uma dedicação muito grande. Então, para quem quer seguir essa carreira árdua, mas muito bonita, que tenha resiliência. Ok, eu agradeço demais, Maria de Fátima Mendonça da Trindade, a Fátima Trindade. A você que nos acompanha, o Esporte de Peso, muito obrigado. O Esporte de Peso é um espaço que a gente traz profissionais do esporte para que eles possam ter vez e voz. Muito obrigado, sucesso para você, que tenha uma partida com muito mais brilhantismo e que continue desenvolvendo o seu trabalho com toda a competência e com toda essa alegria que lhe é peculiar. Muito obrigado, um grande abraço. Fechou?